Pois é, Camundongos, bom dia. Eu, hein? Eu aqui performando, fazendo assobios. Um dia um irmão que eu tive me elogiou, gostava de me ver assobiar, certo? E eu penso que ele era honesto, sincero, ele era um cara sensível, sensível que nem eu. Na minha família, as pessoas foram sensíveis. Minha mãe era uma mulher sensível. O meu pai, tocador de banjo, é um cara sensível, sabe? O meu irmão, um cara sensível, sabe? Tenho uma filha que é sensibilíssima, certo? Tenho o meu filho mais velho que também é sensível, sabe? Resolveu fazer letras. Primeiro ele quis fazer biologia, depois ele decidiu fazer letras. O caçula da primeira ninhada é dedicado à música também, sabe? E enfim, todos eles, sabe? Meus filhos, de um modo geral, são sensíveis, pessoas sensíveis. E, e assim, então, sacar, sabe? Fazer esforço de fazer um assobio, certo? Aí sem pretensões. Eu poderia usar as mãos ali no teclado, sabe? Poderia ali produzir um som. Tá certo? Poderia cantar, tá certo? Em princípio eu já baixei ali a letra, tá certo? E poderia cantar, mas eu perdi a oportunidade porque depois do assobio eu já meti a fala, então não vai combinar muito bem. Então vai ficar sem o cantar, tá certo? Mas é assim, hoje tem muitas efemérides, eu anotei. Quem falou foi o Zé Reinaldo, jornalista, Zé Reinaldo de Carvalho. Primeiro ele cita a morte de Cleópatra, mas a minha filha vai dizer assim, mas não tem registro, certo? Não tem arqueologia. A propósito, eu falava, sabe, eu estou com um livro aqui do Lejane, do Boaventura de Souza Santos, A Gramática do Tempo para uma Nova Cultura Política, e num certo momento ele fala, a gramática do tempo, para mim, eu estava pensando, querendo descobrir, não sei, assim, tá me faltando a visão de conjunto desse livro. Em 2017, eu acho, eu li esse livro, eu estava no interior aqui do Pará, sabe, numa cidade fazendo um trabalho, e eu me dediquei muito a fazer a leitura desse livro, me distraía, sabe, com a leitura desse livro. E num certo momento, num certo capítulo, ele fala de Urherdes, para falar dos direitos originários. Eu estava pensando hoje à noite, sabe, que esses. É uma questão de intuição, sabe? Vai para cima, vai para baixo. Porra, que cacete é a gramática do tempo, tá certo? Eu penso que a gramática do tempo são as regras civilizatórias, as regras civilizatórias postas desde o começo, sabe? Desde o começo que os seres humanos se tornaram seres urbanos, sem deixar de serem seres agrários, seres agricultores, sabe? Enfim. Mas o fato foi que a sociabilidade trouxe a necessidade de organizar os comportamentos, certo? E nasce então a lei, sabe? Nasce a lei e a ordem, não tem para onde correr, tá certo? E havia uma cidade ali no meio dos sumérios, tá certo? Outro dia o Lejune falou que os assírios são o povo mais antigo, sabe, na humanidade, tá certo? Mas em contraparte a isso, em contrapartida a isso, sabe, documentários dão conta que, na verdade, o povo mais antigo é o sumério.
E na Suméria ali, para aquelas bandas ali, sabe, ali do Entre Dois Rios, ali da Mesopotâmia, por ali assim, naquela região ali do Oriente Médio, havia uma cidade chamada Ur, tá certo? A cidade mais antiga, ou uma das mais antigas, precisa ver isso aí, tá certo? Então veja que a expressão é Ur-Herrits. Eu penso que Herrits é em alemão, eu acho. Então, o Ur-Herrits, alguém cunhou essa expressão para traduzir direitos originários. Então, eu penso que a gramática do tempo, tá certo? E é isso que o Boaventura postula, certo? A gramática do tempo para uma nova cultura política, tá certo? Aí uma gramática, um regramento, um ordenamento universal, cósmico, certo? Cosmopolita, talvez, não sei, tá certo? Para justamente governar os seres humanos em tempos agora, sabe, de estreitamento de relações, em tempos de aldeia global, como queria o Marshall McLuhan, tá certo? Em tempos em que a comunicação social, sabe, aproxima os seres humanos com uma intensidade tremenda, em tempos em que o smartphone, segundo o João César de Castro Rocha, sabe, diz que o smart é a última especificidade do ser humano, o ser humano que nasceu sem especificidades, para dizer que ele não tinha uma tromba e nem uns dentões que nem o elefante, tá certo? Não tinha sabre nos dentes que nem o tigre, dente de sabre, tá certo? Não tinha o corpanzil forte e imenso, sabe, de um leão ali da savana africana, e nem tinha o corpanzil, sabe, o corpo anelar, sabe, de uma sucuriju verde, sabe, de 6 metros, de 7 metros, tá certo? Ou de 80 metros, como diziam ali os altamirenses antigos, sabe, que havia uma ali no pé da ilha, sabe, do Arapujá, tá certo, defronte o forte, sabe, o forte ali do Zé Porfírio, eu não sei se é do Zé Porfírio, não sei de quem foi aquele forte, era um galpão, rapaz, sabe, onde eram depositados ali os produtos que vinham da mata, tá certo, da caças e coletas, sabe, produtos da mata, a seringa, a castanha, sabe, para serem ali por meio das matas, em lombos de burros e de cavalos, atravessando a mata ou indo pela beira ali mesmo, ali, sabe, ali costeando mesmo ali o Xingu, sabe, para varar lá ali depois da grande volta, tá certo, ali, sabe, dos grandes pedrais do Xingu abaixo, tá certo? E ali pegar de novo o canal, rapaz, e descer o Xingu até Belém do Pará, tá certo? Pô, bicho, pra ir pra Europa, tá certo? A castanha do Pará, rapaz, é a borracha, tá certo? Pô. Ontem eu estava vendo uma informação que me caiu, sabe, assim, lateral, falando de uma cidade artificial criada por Henry Ford, sabe, o fabricante do carro do Ford Bigode, tá certo? Ele entendeu de fazer ali no Tapajós, ali uma cidade para abrigar agricultores, para produzir na mata a seringueira em larga escala, tá certo? Da mesma forma como ele introduziu o Ford Bigode dentro de uma fábrica e produzia na linha de montagem em grande escala, em larga escala, o Ford Bigode, sabe? E a ideia dele era dar um Ford Bigode para cada um de seus funcionários, tá certo? E ele veio com essa ideia assim, sabe? Essa ideia aí é meio utópica e se introduziu ali para as bandas ali, rapaz, lá para as bandas onde o meu bisavô tinha terras, sabe? Ali perto de São Florencio, tá certo? E criou uma cidade chamada Forlândia, tá certo? A minha mãe fala, sabe, que ela bisbilhotava ali Forlândia, eu não sei como é que ela chegava lá, eu não sei se ela ia pelo meio da mata, sabe, ou se ia de canoa, mas ela reportava, sabe, que via navios, grandes navios vindos ali, sabe, dos Estados Unidos, eu não sei o que faziam aqueles grandes navios, quem sabe levando produção de borracha, de seringueira, tá certo, qualquer coisa assim. O fato foi que o Ford perdeu para o tempo, sabe, para a obsolescência programada do corpo dele, sabe, e levou farelo, sabe. O projeto dele morreu com ele, certo? Era uma obsessão dele, sabe, criar ali uma produção seringueira em larga escala. Depois essa seringueira em larga escala foi levada ali para a Indonésia, eu acho, ali para a Tailândia, não sei, tá certo, por um inglês ladrão de sementes, tá certo.
e ali para aquelas bandas ali da Ásia fizeram plantação da seringueira, tá certo? E hoje me parece que aquelas bandas de lá são ali, sabe, o local que mais produz é o látex da seringueira, tá certo? Mas assim, eu falava então de Forlândia, falava de Sonhador, falava da morte de Cleópatra, tá certo? E disse que não tinha registro, mas eu falava também dos Urhertes. Eu não sei se eu vou chamar, sabe, esse vídeo de Urhertes para fazer assim uma homenagem a esse princípio que o Boaventura, sabe, trata e fala e postula uma nova gramática, a gramática do tempo para uma nova cultura jurídica, tá certo? Os seres humanos, mais do que nunca, diante dos ataques de Trump, sabe, precisam se tornar seres universais, sabe, seres aí, sabe, universais que eu quero dizer na humanidade, seres reconhecidos, sabe, na humanidade de cada um, tá certo? E assim, se batalhar junto, rapaz, deixar de ser egoísta, pô, lá tô eu aqui com moral, tá certo? Mas eu acho que a coisa marcha por aí. Eu fico me imaginando, sabe, que eu falo essas coisas, sabe, talvez por ressentimento, porque se eu fosse um cara fornido, um cara cheio de grana, talvez eu não tivesse esse papo. Puta que pariu, é derrubador isso. Mas assim, tá certo? Então veja que exige, eu falei dos hertz, depois com mais calma eu vou verificar isso aí, sabe, aprofundar essa questão dos urhertz, certo? Que quer dizer direitos originários, tá certo? E para mim esses urhertz constituem a gramática do tempo que o Boaventura de Souza Santos defende na obra dele aí, sabe? E quer que essa gramática do tempo nos persiga e nos guie. Mas tendo a morte de Cleópatra, certo, uma pequena aí, sabe, danada, sabe, que ali, sabe, de dinastia egípcia, certo? Ela estava lá no Egito, ali na África do Norte, tá certo? Ali na embocadura do Nilo, por ali assim, ou na embocadura do Nilo, ou no máximo no Médio Nilo, eu não sei. Eu só sei que os egípcios construíram ali uma civilização potente, tá certo? E a Cleópatra apareceu por lá, tá certo? E nesse meio tempo tinha um doido aí imperialista, sabe, chamado Júlio César, sabe, entendeu de alargar o país dele, Roma, tá certo? A cidade-estado Roma. E foi na direção, sabe, derrotou os exércitos egípcios, sabe, e ali, sabe, designou o Egito como sendo uma província, tá certo, para fornecer alimentos, sabe, fornecer outros produtos ali que a cidade de Roma precisava, que os comerciantes de Roma precisavam para ficar mais ricos, tá certo, os senadores romanos. E a Cleópatra estava no meio do caminho do cara, tá certo? Aí uma outra cultura, sabe? O César com a cultura romana e ela com a cultura egípcia, certo? E o César, sabe, foi para cima da pequena, sabe? E ele era casado para o filho da puta. Ele era casado, mas era pagão, tá certo? Ele passou por cima. E a mulher dele ficou lá em Roma também, tá certo? E era casada e era pagã também, tá certo? E ali nos rituais pagãos, sabe, eles faziam as trocas de gametais ou coisa parecida, tá certo? E fumem-se, certo? Mas o fato foi que o César cruzou o destino da Cleópatra e a Cleópatra cruzou o destino de César. Inclusive ela teve um filho de César, o Cesarino, tá certo? Mas ninguém sabe que fim levou o Cesarino quando já são 13 minutos de vídeo, tá certo? Mas teve assim também a Clara Nunes, sabe, que nasceu na data de hoje, é 12 de agosto, certo? 12 de agosto, eu vou logo mais ali para a biografia dela, mas tem também uma outra aí, sabe? A Clara foi cantora, intérprete, certo? De música popular brasileira, tá certo? Eu me lembro da Clara cantando na Jovem Guarda, tá certo? Mas depois, eu não sei se ela morava no Rio de Janeiro, caiu dentro do samba, tá certo? Tem a Ana de Holanda, que eu não conheço, tá certo? E tem uma outra efeméride, foi a anexação do Havaí aos Estados Unidos. Eu acho que o Havaí é um estado, é uma província estadunidense, não sei, tá certo? E tem aí, sabe, nessa data de hoje, a IBM, certo? Uma indústria aí, sabe, de computadores aí, uma indústria aí de eletrônica, lançou o primeiro PC, tá certo? Com um programa MS-DOS. Rapaz, eu acho que quando eu entrei em 93 na Universidade Federal do Pará para fazer um trabalho lá, sem ser concursado, tá certo? Eu era funcionário de uma fundação
e fui para dentro da universidade para dar aula, mas como é funcionário de uma fundação, tá certo? E lá topei, rapaz, sabe, acho que com um IBM, sabe, um PCI IBM, sabe, com o programa, com o sistema operacional MS-DOS, tá certo? E por ali, foi ali que eu comecei, sabe, os meus toques aí, os meus conhecimentos com a informática, tá certo? E não parei mais. Antes disso, eu já estava na fase de máquina elétrica, sabe? Um cara me deu aí uma máquina elétrica que estava com os tipos todos fodidos, e por isso ele me deu a máquina. Lá em Altamira foi isso, tá certo? Uma máquina elétrica potente, rapaz, que depois eu passei para a Mônica, que era uma liderança ali, sabe? Uma liderança política, militante ali em Altamira. Ela está por lá ainda. E dessa forma, sabe, eu evoluí, isso era 93 e 95, eu adquiri meu primeiro computador e não parei mais, tá certo? E por conta disso, eu falei da Clara Nunes, então eu vou aqui, sabe, pedir agora licença para a Guma, que está melhor daqui. Eu já estou aqui com a Clara Nunes bem aqui, tá certo? Essa mulher bonita aqui. Deixa me ver aqui a biografia da Clara. Deixa me ver mais aqui um pouco. Ah, pô, pera lá, o que é isso? Ah, não. Vamos se fuder, rapaz. A Clara tá aqui, ó. Não sei se amplia isso aqui, é visualizar a imagem. Bora ver se amplia mais, não amplia mais, mas tá aqui a Clara, tá certo? E acho que aqui tá deixa-me sair daqui, deixa-me ir para cá. Que foi que eu fiz? Porra, bicho. Eu não sei o que tem para cá. Mas eu tinha visto ali. Deixa eu sair daqui então. Isso aqui é Clara, tá certo? Aqui o que de porra é essa aqui? Aqui, Juízo Final. A música Juízo Final foi a música que eu assobiei. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente, e o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer e por aí vai, etc e tal, tá certo? Aqui diz que uma composição de Elcio Soares com Nelson Cavaquinho. O Nelson deve ter feito a parte musical, tá certo? E o Elcio vai ver, poeta, certo? Escreveu a letra, tá certo? E me veio à cabeça, não é que me veio à cabeça, quando falou que hoje era uma efeméride que lembrava a Clara, tá certo? Deixa-me ver aqui o significado, o que é que diz aqui, rapidinho. Esperança e renovação em Juízo Final, de Clara Nunes. Então veja que o nome da música é Juízo Final. Em Juízo Final, Clara Nunes transmite uma mensagem de esperança e superação diante das adversidades. A repetição do verso Sol há de brilhar mais uma vez mostra uma confiança firme na possibilidade de recomeço, sugerindo que mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança sempre retorna. O trecho do mal será queimado a semente traz uma metáfora forte. Não basta apenas vencer o mal, é preciso eliminar suas raízes para impedir que ela volte a surgir. Isso reforça a ideia de uma transformação profunda, onde o amor, descrito como eterno novamente, representa o retorno ao que há de melhor na humanidade. E eu paro por aqui, já chega, tá certo? Fica dito isto a respeito de Clara Nunes, eu saio de Clara Nunes aqui. Deixa-me ver se tem aqui a... Cadê a... eu não sei o que tem aqui, tá certo? Eu queria ver se tinha a biografia da Clara, não sei. Deixa-me ver aqui. Ai, 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 cacete, bicho. Deixa-me ver aqui. Vou fechar aqui, não tem nada a ver. E deixa-me abrir aqui de novo, então, Clara Nunes, só para ver alguma coisa sobre a biografia dela. Biografia no Wikipedia, o que é que fala no Wikipedia da Clara. Bora ver aqui. Clara Nunes, nome artístico de Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, tá certo? Então veja que Nunes foi um nome acrescentado. Essa aqui é uma foto dela em 1971. Tá aqui ela, tá certo? Ela aí, sabe, natural, sabe, cabeluda, cabelo muito viçoso. E eu queria falar de muito cabelo, tá certo? E
Mas eu acho que nesse tempo ela estava na Jovem Guarda, em 71, bicho. Em 71 foi o meu último ano de Ananindeua, tá certo? Eu estava saindo de Ananindeua, no final do ano, em dezembro, eu sairia de Ananindeua, fecharia o ciclo de estudos ginasiais e secundários, eu acho, sabe? Ou pelo menos ginasiais, e iria para Jaboatão, sabe? Eu iria para Recife, tá certo? Ir para ali para um distrito ali chamado Jaboatão na época, que hoje é uma cidade, certo? Ali Jaboatão já tinha ali o foro de cidade, tá certo? Era um povoado grande, tá certo? Mas era um distrito administrativo. E dentro desse distrito tinha uma localidade chamada Colônia, tá certo? Eu tenho falado muito de Colônia, que sempre quando eu quero lembrar ele vem, tá certo? Havia ali, sabe, um movimento. Eu me lembro que havia um ônibus velho, sabe, que tinha horário lá, e tinha horário de sair da Colônia e entrar em Jaboatão e voltar, tá certo? Eu não sei quantas horas gastava, era uma estrada de chão, tá certo? Com muita pedra, eu acho, sabe? Porra, eu acho que o ônibus velho, sabe, furava pneu pra caralho. O que me lembra ali da estrada era uma cidade de muitas pedras ali, em pleno sertão, sabe, pernambucano, sertão pernambucano. Pois é, e em 71, sabe, eu saí, fechei o ciclo aí dos estudos ginasiais, fechar em Jaboatão, na localidade Colônia, ali o ensino secundário, tá certo? Em 72, tá certo? Para no final de 72 me deslocar para Manaus, tá certo? Para chegar lá em 73 e começar os estudos de filosofia, tá certo? Em 73, 74, tá certo? Eu me saí do seminário em outubro, no final de outubro de 74, e o Bugarelli mesmo assim me deu, rapaz, o certificado o certificado de curso de filosofia, tá certo? Como é que era o primeiro nome do Bugarelli? Eu sei o nome, sabe? Só não vem agora. O Bugarelli, me lembro dele, ele puxava um pouco da perna, tá certo? E me parece que ele, na Itália, ele era italiano, e ele teve um acidente de carro ou de moto. Não, foi um acidente de moto, tá certo? Ele ia ou vinha numa lambreta, tá certo? E houve um acidente, sabe? Ele se machucou e quebrou, eu acho que o tornozelo, eu não sei como é que foi isso aí. Eu só sei que ele aparece na minha história, sabe, puxando a perna, tá certo? Padre Bulgarelli. E ele era assim um italiano, sabe? Os italianos, assim, os estrangeiros parecem, sabe, para os autóctones, sabe, como se fossem deuses. E o Bugarelli, por ser italiano, parecia para mim um semideus, tá certo? Mas quando eu olhava, eu percebia um semideus tímido, um semideus assim, fechado, sabe? Com preocupações para dentro, um semideus assim, sabe? Medroso, talvez, tá certo? Desconfiado, talvez, pela perna que puxava, eu não sei. Esse era o Bugarelli. E o Bugarelli era o diretor, ele foi designado diretor do Centro de Filosofia e Pedagogia, sabe, onde eu fiz 2 anos de filosofia e pedagogia. E o Bugarelli me confiou a tarefa, sabe, de preparar os textos. Ele me deu um livro, sabe, um livro de filosofia, e eu me dedicava a fazer digitação de capítulos desse livro em extensio, sabe, para depois rodar numa maquininha, no estenógrafo, certo? É estenógrafo o nome? Eu não sei. Eu só sei que eu operava, sabe, eu digitava numa plataforma, não sei como é que a gente pode chamar, numa superfície, sabe, chamada stencil, e depois eu reproduzia no mimeógrafo, certo? Não, é mimeógrafo o nome da máquina, certo? Não era estenógrafo, não. Mimeógrafo, tá certo? A álcool e era manual, tá certo? Eu manipulava, sabe, a máquina, tá certo? E tirava várias cópias, nós éramos de 10 a 12, tá certo? Então eu precisava de 10 a 12, 15 folhas, sabe, de cada stencil, sabe, que eu digitava, tá certo? E um nome que ficou desse trabalho, sabe, de escrita foi o nome do Arthur. Não foi o nome, foi do Heidegger, certo? Como é o primeiro nome do Heidegger? Do Martin Heidegger. Esse nome ficou muito bem, sabe, na minha cabeça. E me lembra também dos outros filósofos alemães da época sabe, do tempo de Heidegger, aquela coisa toda, tá certo? E foi o Bugarelli, como é que chamava o Bugarelli? Que justamente me atribuiu, sabe, essa ocupação, tá certo? E eu topava, fazia, sabe, na maior, tá certo? E
sabe, eu exercitava então a digitação por conta disso, eu não sei se ele percebeu que eu digitava. Tinha um cara chamado Aguinaldo Concide Souza, tá certo, que era bom também, ele tinha sido bancário, eu acho que ele trabalhou na Caixa Econômica, eu não sei, ou foi no INSS, tá certo? Um amazonense muito doido, o Aguinaldo, sabe? Ruim de bola pra caralho, puta que pariu. Mas era um cara assim, sabe, muito aí, sabe, ativo, tá certo? Eu acho que ele talvez pudesse ter, assim, sabe, esses transtornos mentais que aceleram ou diminuem, eu não sei, tá certo? Eu não sei se ele tinha até, eu não sei. Mas eu me lembro do Agnaldo, tá certo? Ele era bom, sabe? Ele era bom de datilografia. E foi vendo, sabe, o desempenho dele na máquina de datilografar, sabe? Que eu tentei, sabe, imitar, tá certo? E via e dizia: se esse cara faz isso, eu posso fazer também, quando já são 24 minutos de vídeo. Eu tô falando do Agnaldo Concide Souza, rapaz. Esse cara deve ser um coroa que nem eu, deve estar lá por Manaus, se não tiver morrido, eu acho. Mas assim, rapaz, então tá aqui a Clara, tá certo? A Clara Nunes, né? O Nunes foi um nome que ela acrescentou ao, sabe, ao nome dela, o nome artístico, Clara Nunes, porque na verdade o nome dela foi Clara Francisca Gonçalves Pinheiro. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Clara, tá certo? Em homenagem a Clara Nunes. Ela nasceu em Paraopeba, eu não sei onde é Paraopeba. Paraopeba é onde? Paraupeba é município do estado de Minas Gerais, tá certo? É município do estado, tá certo? Uma cidade, ó, tá aí, ó, Paraupeba. Lá para as bandas do Pará tem a cidade. Não, aqui no Pará, tá certo? Tem ali para as bandas ali do sudeste paraense, tem Marabá e tem Paraopebas. Só que tem um S, plural, tá certo? Paraopebas. É uma cidade que tem ali, é uma cidade cheia de minérios. E ela nasceu em 42 e morreu no Rio de Janeiro em 83, tá certo? Cantora, compositora, uma das maiores e melhores intérpretes do país. Eu paro por aqui, já chega, tá certo? Ah, tá bom, já chega. Que eu quero cuidar de outras coisas aí, já que já são 24 minutos de vídeo, tá certo? Porra, bicho. Eu falei outro dia aí num vídeo do tal Destino Manifesto, o Jamil Chad disse que dois mitos estão sendo destruídos hoje, sabe? Que é o mito do sonho americano e o mito do destino manifesto. Aqui no livro do Boaventura fala do destino manifesto dos europeus, tá certo? E aqui alguém tomou essa expressão aí, tá certo? Eu não sei, aqui diz que foi o jornalista John Lewis O'Sullivan que em 1845 cunhou o termo, certo? Para incentivar a ocupação das terras a oeste, expandindo o domínio americano para a costa do Pacífico, tá certo? Eu não sei se isso tem a ver com Go West, tá certo que eu falei ontem. A venda de terras que pertenciam à França para os Estados Unidos fez com que estadunidenses pensassem a respeito da expansão de sua fronteira em direção ao oeste, Go West. Essa expansão se deu não apenas por meio da conquista de terras, mas por questões culturais, ao levar para outros povos, está aqui que está o detalhe, certo, do Destino Manifesto, levar para outros povos a civilização, o progresso, o desenvolvimento e a democracia republicana. É isso. Os americanos falsamente, hipocritamente, cinicamente, sabe, se dizem portadores do Destino Manifesto, justamente com essa ideia, sabe, de levar civilização, progresso, desenvolvimento e democracia republicana, sabe, para o mundo. Vão se fuder, rapaz, que essas coisas assim, sabe, essas coisas não acontecem dessa maneira, mas eles querem ser, e é por isso que eles estão hoje, sabe, empinimando com o Brasil hoje através do Trump, tá certo? Eu saio daqui do Destino Manifesto, e já disse que eu vou chamar o meu vídeo de Clara, tá certo, em homenagem a Clara Nunes, tá certo? E eu saio daqui, tô limpando aqui, sabe? Porra, bicho. Aí eu caio aqui no livro, eu já salvei esse livro aqui, eu acho que eu já salvei, certo? Eu quero ler esse livro aqui do Luiz Althusser, Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, tá certo? Tá aqui o livro, olha aí. Tá certo? Esse livro, tá certo? Aqui tem um título em original em francês, eu não vou me arriscar a ler, tá certo? E aqui, sabe, o presente texto é constituído por dois extratos de um estudo em curso. Aqui, pelo visto, o texto ele é de textura gramatical lusitana. O autor não quis deixar de os intitular Notas para uma Investigação. As ideias expostas devem ser consideradas apenas como introdução a uma discussão, não sei que porra é essa, sobre a reprodução das condições de produção, não sei que porra é essa, tá certo? E por aí vai o livro, tá certo? E é uma coisa para eu fazer, sabe, no futuro, mas que eu vou fechar agora porque eu não quero mais falar. Mas veja que eu tenho falado de aparelhos ideológicos de Estado do Luiz Althusser
de vez em quando a memória some. O meu filho ele tem restrições ao Alto Sé, tá certo? Eu não sei porquê. Ele é trotskista e eu não sei onde os trotskistas enfrentam os autosserianos, tá certo? E eu só sei, o Alto Sé é francês, tá certo? E eu não sei como é que é isso aí, tá certo? E o meu filho se queixa que o Alto Sé só quer ser. Aqui fala do Leste Valência, vai te fuder, Valência, que eu não quero saber de ti, rapaz, sabe? Esse cara foi um traidor fudido. Aqui fala de um tal de Rômulo Augusto, tá certo? Em latim, Rômulus Augustus. Eu tô fazendo aqui uma limpeza na minha tela, tá certo? Eu já falei da Clara, tudo bem, quando já são 29 minutos de vídeo. Foi imperador romano que reinou o Império Romano do Ocidente de 31 de outubro de 475 a julho de 476, tá certo? E eu acho que é nesse período, em 476, sabe, que aquele doido Odoacro, sabe, diz que ele era um soldado romano, Odoacro, tá certo? Mas ele era um germânico, tá certo? Esse período é frequentemente descrito como. Não, o Rômulo é descrito como o último imperador romano do Ocidente, apesar de alguns historiadores atribuir esse título a Júlio Nepos. Sua deposição por Odoacro, tá aqui o Odoacro, tá certo? Esse doido aqui. Flávio Odoacro foi um soldado que em 76, 476, se tornou o primeiro rei da Itália, tá certo? Não sei por que o primeiro rei, a Itália já tinha tido o rei, né, anteriormente. Seu reinado é comumente visto como o marco do fim do Império Romano, tá certo? Então veja que nós tínhamos o Império, ele retroagiu, tá certo? Talvez seja por isso. Como o fim do Império Romano, 476. Quando ele entrou em 476, ali caiu o Império, certo? E se tornou um reino. Embora o poder efetivo na Península Itálica estivesse em suas mãos, figurou como cliente de Júlio Nepos, e uma coisa para ver depois disso aí. O que eu quero dizer é que na época, sabe, desse cara aí, do Rômulo, foi o tempo de Átila, o rei dos Hunos, certo? Os Hunos também já andavam ali pelas pradarias, aí, sabe, ali na Europa, para cima e para baixo, rondando ali. Eu acho que o país, sabe, dos Hunos, era ali no centro, na Europa Central, eu não sei bem certo. Tá certo? Coisa de ver, não sei se é ali para as bandas da Polônia, para as bandas ali não sei de onde. Teria que ver isso aí. E assim, sabe, o Uno, o Átila, sabe, ele andou por ali. E no tempo de Átila ele teve um interlocutor, sabe, um tal de Écium. Certo? Se eu abrisse aqui eu ia encontrar o Écium, que era um general romano, sabe, que ali dava assistência militar, sabe, para a mãe do Rômulo, sabe, ele era garoto ainda, tá certo? O pai dele havia morrido, sabe, não sei por que cargas d'água o pai dele morreu, tá certo? E ele com 12 anos, 13 anos, eu acho, sabe, assumiu a função de imperador, mas não tinha idade para isso. E a mãe dele é que fazia ali, sabe, às vezes ali de governante, sabe, e ali ficava por ali protegendo o garoto, tá certo? E havia um general a quem a mãe dele entregava ali com desconfiança, sabe, ali as funções, sabe, de cuidados do exército romano, tá certo? Um tal de Écio. E esse Écio, rapaz, houve por bem enfrentar ali houve por bem enfrentar o Átila, tá certo? Eu tô falando isso baseado num filme que eu assisti sobre Átila, tá certo? E esse Écio, tá certo? Eu sempre trago essa ideia, nessa ideia, esse enredo do Écio, certo? Porque Écio se escreve Aécio, tá certo? E eu acho que a dona Risoleta, avó do Aécio Neves, tá certo? Ou a mãe, sabe, a filha dela, tá certo? Por influência dela. A dona Risoleta era professora, eu não sei quem é, qual era, sabe, que dona Risoleta, a mulher de Tancredo, tá certo? A formação que ela tinha, eu não sei, tá certo? Mas eu penso que aquela família ali do Tancredo, sabe, da dona Risoleta, sabe, pegaram, sabiam da história universal aí, sabe, da história romana, aí pegaram o nome desse general aí que se destacou ali, sabe, no final do Império Romano Ocidental, e deram para um neto ali, o Tancredo e a dona Risoleta, ou a mãe, sabe, a filha da dona Risoleta deu para o filho dela o nome de Aécio, ao Aécio. Eu quero crer que foi em homenagem ao esse general, tá certo? Só que Aécio, para mim, em latim, tá certo? É um dígrafo, tá certo? E é um ditongo, onde se deve dizer Écio, tá certo? Se escreve AE, duas letras, tá certo? Mas se pronuncia É. Então, assim, eu já expliquei isso aí algumas vezes, eu não sei se eu estou certo também, tá certo? De modo que o nome do general, sabe, era Écium, o Écium, tá certo?
Hoje eu li o nome de um cara chamado Elcio. Não, foi agora vendo o compositor da música Juízo Final, tá certo? É o Elcio não sei o que, tá certo? Eu acho que esse Elcio também vai ver uma variação, uma corruptela de Écio, tá certo? Porque é assim mesmo, sabe? Os nomes vão assim, sabe, sendo adulterados aí na maior. Então, veja, tem o Elcio, tem o Écio e tem o Aécio, tá certo? E eu faço essa coisa aí, sabe, para desprestigiar o Aécio Neves, tá certo? Porque eu acho que ele é um grande filho da puta. E ali o golpe na Dilma aconteceu porque ele resolveu, sabe, fustigar o sistema eleitoral nacional, tá certo? Alegando fraude, sabe, fraude nas urnas eletrônicas, tá certo? Ele colocou em dúvida sabe, o voto para a escolha do presidente, tá certo? Ele recorreu, sabe? E a partir dali os burgueses aí, sabe? Os banqueiros e a Rede Globo e mais quem apareceu aí, sabe? Resolveram, sabe? Chutar o pau da barraca para derrubar a Dilma, rapaz, que